Tá aí nós falando de volta, dando sequência a essa questão da postura corporal. Vamos falar de Pilates com a nossa querida Ivana Reim. Tudo bom, Ivana? Tudo jóia, tudo professora de Pilates. A gente está com, a gente fez assim deu uma estratificada no programa, mas tudo ajuda, né? Acupuntura, quiropraxia, RPG, Pilates. A gente que já fez um programa todo sobre Pilates, né? Verdade. Voltando um pouquinho, só para a gente fazer uma introdução. O que o Joseph Pilates utilizou nosso corpo, né, durante a guerra para fazer exercício, é isso? Então, ele utilizou primeiro para ele, né? Para ele, para ele exatamente. se recuperar e tal, porque na época as pessoas falavam que ele tinha raquitismo, até ele acreditava nisso. Então ele começou a buscar técnicas, né, do Oriente, do Ocidente, para condicionar o corpo dele. E daí, com isso, ele foi buscando exercícios também para recuperar, na Primeira Guerra Mundial, pessoas que estavam no campo de concentração, na enfermaria, porque ele foi trabalhar numa enfermaria no campo de concentração. Que ele foi para ajudar, primeiramente, né? Isso. E daí ele começou a tratar as pessoas lá. Começou a utilizar exercícios para amputados, tudo aquilo que ele tinha usado nele, ele começou a transferir para as pessoas que estavam na enfermaria com ele. E hoje, por que chegou, né? Chegou até nós o Pilates? Tu acha que está... Pelos novos tempos, deixa eu até colocar aqui o e-mail do Maurício de Florianópolis, que ele escreveu um e-mail bem legal pra gente, mas ele disse que a nossa qualidade de vida, porque a gente dirige, hoje a gente fica muito tempo sentado, fica muito tempo em pé, aquela correria, então acho que essa mudança de hábito realmente fez com que o nosso corpo não acompanhasse, ou a gente relaxou um pouquinho aos nossos hábitos primitivos, quem sabe? O que tu acha? Eu acho que tem muitas coisas envolvidas, né? E a nossa postura, ela transfere, né? Tudo aquilo que a gente vive. Tá. Então, muitas coisas estão envolvidas. O nosso foco hoje, pela evolução, não está tão relacionado a nós mesmos, e sim o que a gente está representando para as pessoas, a adquirir bens materiais e tudo mais. Interessante, a gente quer consumir, comprar, esquece. Se a gente não cuidar disso aqui, de nós, a gente não vai utilizar nada disso, né? Isso é uma coisa que as pessoas estão buscando, né? Por isso que surgiu o Pilates de novo. Na verdade, não é uma coisa tão nova, é uma coisa muito antiga. E o Pilates em si, quando ele criou o método, ele criou com coisas mais antigas ainda. A yoga tem quantos? É milenar, né? A medicina chinesa, milenar também. E tudo isso está sendo resgatado com muita força. Já está abordando isso no programa. Justamente porque as pessoas estão precisando voltar um pouquinho mais para elas, também, né? Para conseguir encontrar um ponto de equilíbrio. Porque muitas informações... E nós estamos tendo que ter um ritmo de vida muito acelerado. Né? E tudo muito mental, né, Ivana? Muito mental. Até agora eu me lembrei de uma coisa muito engraçada. Quando eu era pequenininha, a minha mãe falava assim, daqui a 100 anos as pessoas vão ter um cabeção e um corpinho bem pequenininho. Que vão pensar muito. Igual os ETs. ET é assim, filha, tu já viu? Os ETs como são, eles têm uma cabeça grande e o corpo pequenininho, todo definhadinho. E, na verdade, ela não estava errada. Né? Ela brincava aquilo comigo na época e tal. Por causa das informações, falando isso, porque a gente está pensando muito e está exercitando pouco o nosso corpo. Até, olha só, o Jonas Itacorubi está nos acompanhando, né? O pessoal está adorando o programa, assim, isso é bacana que a gente consegue, né? Isso é a própria, é passar essa informação com que as pessoas se encontrem. Puxa, é verdade, ó. Tô vendo televisão, tô até meio curvado, vou dar uma ajeitadinha na minha postura. Verdade. E o Jonas Itacorubi pergunta se o Pilates pode ajudar na postura das grávidas. E quais os outros benefícios? Então, para gestante é muito interessante, porque... ela acaba tendo aquela protusão abdominal, né? O abdômen vem bem para frente por causa do nenê, que vai dentro da barriga dela. E com isso ela acaba mudando todo o corpo dela. E se ela estiver fazendo uma atividade que vai estar trabalhando essa musculatura, que vai ficando mais rígida pela mudança do posicionamento do corpo dela... Mas aí vai se adaptando conforme a barriga vai crescendo, Sim, né? mas ela vai só relaxando, alongando, né? Fazendo com que essa musculatura que está se enrijecendo um pouquinho mais pela mudança da postura dela, seja um pouco mais relaxada, para ter mais conforto e ir até o final da gestação sem dores, porque normalmente acaba ficando com dor, né? Agora, na questão, então, é super benéfico. Mas é benéfico. E os outros benefícios, no sentido geral, assim? Do Pilates? Quando a gente fala em postura, até em relação ao que o Jonas comentou. O dia a dia, tudo, até trabalhar muito com um lado só, levar a bolsa muito de um lado só, né? Porque mulher leva a bolsa muito, as coisas, o peso de um lado só. Então, acho que pode auxiliar de várias formas? Sim, na verdade, o Pilates ele vai fazer com que tu fortaleça a tua musculatura mais profunda, que é a musculatura de sustentação. Tanto deixando ela mais tonificada, mais forte, quanto deixando ela mais alongada. E é exatamente essa musculatura que fica comprometida com essas situações do dia a dia. Pois é, eu lembro que você já viu que a gente comentou sobre a questão do abdômen, né? Se a gente tiver com um abdômen muito flácido, situações assim, a nossa coluna ela vai sentir.
Isso mesmo. Né? Só que daí Reflete. é uma situação, a gente sempre fala abdômen, né? Tá. E na verdade essa região do abdômen, ela compreende vários músculos. Tá. E o mais profundo é o transverso do abdômen, que é lá dentro, que ele está junto com as nossas vísceras. Que dá uma sustentação? Isso, que ele sustenta as vísceras e ele sustenta a nossa postura também. Porque ele tem ligação com o músculo da respiração, que é o diafragma, e tem ligação também com os multífidos, que é um músculo que fica junto com a coluna vertebral. Então a gente utiliza no Pilates posicionamentos e também na ginástica postural, né, que a gente chama, posicionamentos que vão fazer com que essa musculatura seja acionada. E tu consegue perceber se aquele músculo, como é que é o abdômen transverso? Transverso, que é o mais profundo. Transverso, se ele realmente está em desequilíbrio, tu consegue sentir? A gente tem, não que a gente perceba se ele está em desequilíbrio, né? Mas a gente consegue, hoje, com a prática do Pilates, a gente consegue fazer com que o aluno perceba se essa musculatura está acionada. E se essa musculatura está tonificada, ele vai sentir com o tempo do treino dele. Porque ele vai perceber que, para ele ficar sentado corretamente, que a gente fala que sentar corretamente é os ombros estarem alinhados com o quadril, né, de ladinho. Se eu estou aqui sentada, por exemplo, posso mostrar? Claro, deve. Se eu estiver sentada aqui na bola, por exemplo, né? Normalmente, quando a gente senta na bola, a gente fica assim, para tentar achar um ponto de equilíbrio, com o tronco um pouquinho para frente. É porque você já vai na defesa, né? Se não quer cair. Isso, porque daí a gente consegue se segurar melhor. E essa posição vai fazer o quê? Vai fazer com que essa parte anterior ela fique mais rígida e a parte de trás um pouquinho mais alongada. Então você já vai naturalmente exercitando até pela... Isso, só que não corretamente, porque o correto é manter o equilíbrio com a musculatura da frente e com a musculatura de trás. Para manter esse equilíbrio, os ombros devem estar na linha do quadril. Sim. Então, as duas partes de trás e da frente, elas estão sendo acionadas. Então, eu posso monitorar até minha postura, correta. ver se eu estou com os ombros na linha do quadril. Na linha do quadril. Como tem algumas pessoas que ficam nessa posição. Elas também estão usando bastante a força do abdômen e também usando a força das costas, mas não corretamente. Fazendo com que acabe desencadeando você acaba empurrando, né? Atrás. Exatamente. Então, o objetivo sempre é alinhar a musculatura anterior com a musculatura posterior, para que a gente tenha uma postura adequada para as nossas estruturas. Agora, né? esses equipamentos que você trouxe, né, Ivana, como eles são bem utilizados no Pilates, né? Muito. E assim, tanto no Pilates quanto na parte de clínicas de fisioterapia hoje, para reabilitação até convencional mesmo, com exercícios de cinesioterapia, eles são muito utilizados porque a gente fala que eles geram uma propriocepção no nosso corpo, que é isso, eles geram um desequilíbrio. Porque a bola, ela se movimenta. Como ela se movimenta, ela faz com que a gente, para ficar parado em cima dela, a gente acione essa musculatura que eu falei para ti. Então, se uma pessoa senta em cima da bola e ela fica se balançando, significa que essa musculatura está fraca, que precisa ser mais trabalhada. Interessante que até uma questão espacial de ambiente, né? Como ela se encontra naquele ambiente. Exatamente. E esse aqui? Esse lilazinho Esse também aqui? A gente consegue fazer a mesma coisa. A gente pode sentar nele também, podemos deitar. Deitar, ele é excelente, porque daí a gente consegue perceber... a gente consegue perceber toda a nossa coluna vertebral. Então, a gente tem vários exercícios para a pessoa perceber cada vértebra da sua coluna vertebral e alongar toda a musculatura das costas. Então, a gente pode deitar em cima dele. Posso deitar? Fique à vontade. A gente pode sentar bem no cantinho, deitar e a gente apoia toda a coluna vertebral sobre ele. Apoia a cabeça. E aqui a gente percebe todas as nossas curvaturas anatômicas também. Né? E a gente pode ir brincando, jogando todas as vértebras sobre o rolo, tentando alongar bem a cervical, empurrando ela para o rolo. Como a gente pode tentar tirar tudo e aumentar as curvaturas. Tentar chegar numa posição confortável, Mas você acha que esse tipo de situação é bem orientado, né, Ivana? Sim, isso é fundamental. Assim, eu tento fazer isso em casa para poder ter essa percepção, né? Propriocepção. Propriocepção. E aí eu acabo, é bom uma orientação, porque daí eu posso trabalhar as minhas falhas para ir melhorando, né? Essa postura. Sim, na verdade é uma reeducação mesmo. Uma reeducação. Que a gente depois que dá o start, acho que a pessoa ela automático. Vai se corrigindo automaticamente, né? Até que a gente fala que no Pilates, a pessoa, ela aprende a se posicionar no universo de uma forma diferente. Esse é o nosso maior objetivo. Daí a gente consegue falar que ele está sendo realmente eficiente para a vida e qualidade de vida da pessoa. Isso é tudo, no caminhar? Em tudo. No caminhar, no sentar. Então, a gente tem várias dicas, a gente sempre coloca assim para os alunos. Preciosas pra gente, então. Para sentar sempre em cima dos ossinhos aqui do bumbum. Então, se a gente colocar a mão embaixo do bumbum, a gente vê que tem 2 ossinhos. A gente tem que sentir eles apontando a cadeira, que a gente chama de os isquios.
Então, eles têm que estar apontados na cadeira e os ombros na linha do quadril, nem para trás e nem para frente. Então, aqui a gente está equilibrando a musculatura profunda da forma adequada, fazendo com que a gente fortaleça ela e mantenha ela alongada, sem pontos de tensão. Mas mesmo que a gente, por exemplo, as pessoas que estão nos acompanhando agora estão sentadas nas poltronas, tal, elas podem relaxar um pouquinho assim? É porque no começo é bem desconfortável. Ela vai ter que descansar, né? E depois ela volta para a ela pode respirar tal, e voltar. E até essa posição relaxada, ficar assistindo televisão às vezes relaxado, é gostoso também. Mas olha a nossa coluna como ela já fica toda, né? Fica toda, vai ter o seu prejuízo depois. Mas por exemplo, eu posso estar assistindo agora a televisão com um apoio aqui, uma almofada, um travesseirinho, um rolinho, como o Ederaldo comentou. Pode ser? Com certeza. Só que uma coisa que é interessante ressaltar é que as pessoas iniciam, às vezes, um trabalho de reprogramação postural, elas levam para casa essas informações e tal, só que no primeiro momento elas têm muito desconforto de se manter nessa posição. E daí elas vão deixando. Imagina, o corpo está viciado, né? Ele está acostumado com uma outra situação. Daí eles vão deixando. Não, isso aí dói muito, eu não quero ficar assim, principalmente quando é criança. Daí já volta a ficar assim, no computador assim, todo arcado, um ombro mais alto, enfim, com os ombros bem rodados, a cabeça lá na frente, normalmente assim no computador. Olha só, tu viu que a pessoa muda completamente, né? Completamente. E com criança está acontecendo muito. Então, assim, no computador, elas colocam os ombros para cima e para frente e a cabeça lá na frente. E fica assim. Com certeza vão ter dores. Não tem como não ter. E Pilates das crianças, então, assim, é lento, mas ele também é legal para as crianças até, não para trabalhar alguma coisa que já esteja, mas para prevenir, né? Na verdade, ele não chega a ser muito lento. Ele até é mais rápido do que outras técnicas. Porque tu vai trabalhar em movimento. Então, ele simula muito o teu cotidiano. Só que é importante que você leve dicas para casa e que você se policie, para que seja efetivo no teu dia a dia. Não adianta só ir lá e fazer aula de Pilates e não colocar em prática o que tu aprendes lá. Então, se lá o professor pede para ti, senta com os ombros na linha do quadril, não joga para trás, fica retinho. Aí tu vai para casa, tu assiste televisão assim, aí é complicado, tipo, deletei, né? É só lá na hora. Aí não resolve muito. Mas aí tem a ajuda dos pais, né? Dá uma olhadinha, já que a gente está trabalhando em conjunto, né? Sim, aí os pais têm que estar sempre alimentando, pedindo para eles se ajeitarem. Pode relaxar, relaxa um pouquinho. Filho, arruma lá, fica mais um pouquinho certinho. Relaxa mais um pouquinho. E os filhos também depois vão para casa e ajudam os pais. Pai, olha, relaxa um pouquinho, arruma essa coisa. Exatamente. Todo mundo se ajudando, Um vai né, ajudando o outro. Deixa eu passar aqui o site, tá? Da Ivana, que é a equipe ivanareim.com, né, Ivana? Isso. Toda uma equipe super, trabalhando unidas, né? Exatamente. Para que as pessoas sejam mais felizes, tenham uma postura direitinho. E sempre autodisciplina, tu acha que parte daí também? É muito importante. É muito importante a gente sempre buscar reproduzir em casa o que a gente aprende nas aulas. Certo. Né? Levar para o carro, na hora que vai dirigir, manter um bom posicionamento. Mas eu pareço um velhinho lá com aquele banco lá para frente. Mas por que o velhinho fica com o banco lá para frente? Porque ele precisa manter a postura para não sentir dor. Claro. E a gente já tem que se preocupar com isso muito mais cedo, para que a gente não chegue naquela idade tendo que estar fazendo isso para poder não ter dor. E sim que a gente chegue naquela idade fazendo isso sem sentir dor. Joia. Foi ótimo, Ivana. Nossa, viu? Olha, falamos de acupuntura, RPG, começamos com a quiropraxia e fechamos com Pilates. Obrigada, Ivana. Eu que agradeço. Obrigada mesmo. Você gostou? Depois acesse então o nosso site lá no tvcomscc.com.br/falando SCC, que todas as informações vão estar disponíveis para você lá, tá? Bom fim de tarde e até amanhã.